Esta noite revelamos as mais recentes promoções de adjuntos de governo para altos cargos da administração pública por mandatos de 5 anos. Com o país em alerta de incêndio, mostramos-lhe que nem as autoridades se entendem quanto ao número de mortos em queimas feitas para prevenir os fogos. O ex-governador civil de Aveiro, Antero Gaspar, conseguiu quase o dobro do financiamento do Estado ao criar 2 empresas no mesmo dia, que são 2 casas na mesma quinta. Boa noite. A juíza presidente da Comarca de Lisboa está a ser investigada pela Procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça. A desembargadora Amélia Catarino assume que cedeu o Palácio da Justiça para diversas gravações. O procurador-coordenador da mesma comarca comunicou o caso ao Ministério Público e este abriu um inquérito. Amélia Catarino recusa ter recebido quaisquer contrapartidas pessoais, mas admite que as empresas promotoras das filmagens em causa fizeram várias ofertas à comarca. A acusação foi feita pelo próprio Procurador-Coordenador da Comarca de Lisboa. Paulo Carvalho denunciou à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho Superior da Magistratura que a juíza-presidente da Comarca de Lisboa tem cedido o Palácio da Justiça para diversas gravações, à margem de qualquer regulamento. Ao 6 às 9, Amélia Catarino assume o seguinte: as autorizações para as filmagens foram concedidas em todas as situações que não implicassem perturbação ou gastos em cargos para o erário público e sempre condicionadas ao fim solicitado e à escrupulosa salvaguarda do património público, cuja guarda e preservação está cometida. As autorizações foram sempre concedidas por meio de despacho da Presidência da Comarca. Amélia Catarino recusa ter recebido contrapartidas, mas assume que a comarca recebeu algumas ofertas. As empresas promotoras das filmagens entenderam disponibilizar à comarca, como agradecimento, por exemplo, uma impressora portátil, consumíveis para a impressora a cores, existente no Gabinete de Apoio à Gestão, ou a desmatação da área circundante ao Tribunal de Monsanto. O crescente número de pedidos para filmagens levou a que fosse solicitado à Direção-Geral da Administração da Justiça e Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça a elaboração de um regulamento para definição de procedimentos para essas situações, o que está em curso. Ao 6 às 9, o Ministério da Justiça referiu que os tribunais têm órgãos de gestão e que as autorizações para filmagens são decididas pelo juiz-presidente, sendo a Direção-Geral da Administração da Justiça habitualmente informada. A Procuradoria-Geral da República confirma que o caso deu origem a um inquérito na Procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça. O Conselho Superior da Magistratura diz que foi formalmente informado deste inquérito no dia 28 de março pelo Ministério Público e garante que, depois de recolhidos todos os elementos pertinentes, o plenário procederá à análise da situação. O caso das nomeações familiares no governo, investigado pelo 6 às 9 há mais de um mês, tornou-se o tema da semana. António Costa quebrou o silêncio e insurgiu-se contra o antigo Presidente da República, Cavaco Silva. Mas sobre esta teia de maridos e mulheres que não têm parado de conhecer novas revelações, falaram também Marcelo Rebelo de Sousa e, em fuga aos jornalistas, o ministro Pedro Nuno Santos. O 6 às 9 aprofundou a investigação e detectou que, para além deste álbum de família, há outro álbum de promoções. Encontramos pelo menos 20 assessores e adjuntos do governo que transitaram para altos cargos da administração pública por mandatos de 5 anos. A grande maioria foi nomeada sem concurso. Um dos casos mais flagrantes é o do Diretor-Geral do Orçamento, que está em regime de substituição desde o ano passado, em situação claramente ilegal. Até hoje, o Ministério do Mário Centeno nunca pediu à CRESAP sequer para abrir concurso e, confrontado pelo 6 às 9, não deu qualquer justificação para o facto. Mas vale a pena recordar as últimas cenas do capítulo desta história. Eu bem sei que Portugal é um país pequeno, mas acho que todos nós percebemos a necessidade de pensar sobre estas matérias. A democracia precisa de mais espaço para respirar, diria eu. Eu acho natural que em determinadas famílias, onde essa vocação e essa proximidade se multiplica, as pessoas tenham um empenhamento cívico similar.
Eu creio que neste momento não há quem não se escandalize. Quando nós olhamos para o organigrama do Governo e mais parece uma árvore genealógica, eu creio que todos ficam estupefactos. Teve necessidade de explicar a nomeação da sua mulher no Facebook? Vamos mas é trabalhar, está bem? Todos, nós e vocês, com coisas úteis e importantes. É uma coisa um bocado terceiro-mundista, não é? Se nós virmos isto em países do terceiro mundo, isto compreende-se. Agora, num país europeu, isto é difícil de compreender. Não há comparação possível em relação ao governo que dei posse em 2015. Ouviu as críticas do ex-presidente Cavaco Silva? Não. Fui verificar a composição dos meus 3 governos. O professor Cavaco tem muitas qualidades, seguramente a melhor qualidade dele não é a memória. Não detetei lá, espero não me ter enganado, nenhuma ligação familiar. O presidente Cavaco nomeou os 4 membros do governo que têm relações familiares. Em novembro, nomeou, e penso eu que nomeou pensando bem que eram competentes. Provavelmente ninguém lhe perguntou nem questionou na altura, como não questionou até hoje, e portanto é um facto histórico, nomeou. Nenhum dos membros do meu governo sairá do governo para ir formar um banco que depois vá à falência e fique a viver à custa dos contribuintes. Boa tarde. Após um longo silêncio, o primeiro-ministro entrou na discussão para defender a família socialista que tem no governo. Mas, além dos graus de parentesco, encontramos outros degraus que têm permitido outras ascensões a altos cargos do poder. Fernando Mano é socialista e currículo não lhe falta, mas nunca conseguiu chegar ao topo de nenhuma das instituições públicas às quais se candidatou. Quantas vezes já se candidatou a concursos da CRESAP? Calculo que umas 20 e tal. Quantas vezes dessas 20 e tal é que ficou na shortlist? Fiquei, salvo erro, em 11 ou 12 shortlists. Alguma vez foi nomeado? Nunca. No governo anterior do PSD-CDS, Fernando Mano ainda pensou que era a cor da militância que o deixava sempre de fora. Eu sou militante do Partido Socialista. Terá sido desfavorável a qualquer possível nomeação, eu admito que sim. Isso foi no passado. Agora, Fernando Mano tem a certeza que mesmo dentro da família socialista há filhos e enteados. E a CRESAP, criada para impor o mérito como critério de acesso aos mais altos cargos da administração pública, também já não é o que era. Em 2017 é que me voltei a candidatar. Era um concurso para diretor-geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Fui chamado para a entrevista e aí deparei com uma realidade que me parecia substancialmente diferente daquilo que eu tinha visto. Para melhor ou para pior? Sinceramente, para pior. A sensação repetiu-se meses mais tarde, quando Fernando Mano se candidatou a presidente do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, do qual é funcionário há quase 30 anos. Eu ficava com a sensação que este júri que não estava muito empenhado em traçar o meu perfil. Quer dizer, não me fez questões, pareceu até pouco interessado. Eu, sinceramente, cheguei a admitir na minha cabeça. Foi o que eu pensei, que provavelmente em entrevistas anteriores teriam sido identificados 3 candidatos muitíssimo brilhantes e muitíssimo capazes de ocupar o lugar que estava a concurso e que talvez o júri tivesse só um pouco cansado e desinteressado em estar a identificar mais. Cheguei a pensar isto. Mas agora, foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi precisamente o contrário. O júri não encontrou 3 candidatos com perfil adequado ao cargo a concurso, pelo que foi de novo repetido o aviso de abertura. Tendo-se verificado que no conjunto dos candidatos o júri não encontrou 3 candidatos com perfil adequado, não tendo sido possível elaborar a proposta de designação. Ora, o governo tem uma interpretação diferente da CRESAP, assinada por 4 ministros. Os ministros da Agricultura, do Mar, Planeamento e Finanças nomearam nos termos legais o candidato que, tendo-se submetido a concurso público, foi selecionado pela CRESAP como o único que reuniu as condições exigidas para o exercício do cargo. A CRESAP desmente o governo. Não havendo uma proposta de designação, não foi enviada à tutela qualquer avaliação sobre os candidatos ao procedimento concursal. Eu considero neste momento que é um embuste.
O escolhido para presidente do IFAP pelos próximos 5 anos foi anunciado esta semana em Diário da República. Trata-se do agrónomo Pedro Raposo Ribeiro. No mesmo dia, 26 de março, foi também publicada a nomeação dos vogais do Conselho Diretivo deste organismo, responsável por financiar a agricultura e a pesca. Só no ano passado, o IFAP concedeu subsídios de quase 1.500 milhões de euros. Ao leme da instituição, ficam agora também, por mais 5 anos, Maria José Moura e Rui Martinho. Mas os seus nomes já constam do organograma do IFAP há pelo menos 2 anos. Ou seja, a passagem pela CRESAP só veio confirmar as escolhas que o Governo fez em abril de 2017, após ter dissolvido a antiga direção do IFAP, até aí dirigido por Rui Barreiros, o engenheiro agrónomo nomeado pela ex-ministra Assunção Cristas. Apesar de ter passado por um concurso na CRESAP, que lhe conferiu um mandato de 5 anos, que só terminaria agora em abril de 2019, Rui Barreiros foi afastado para dar lugar a 2 adjuntos do ministro Capolas Santos. Pedro Ribeiro passou diretamente de adjunto do ministro a presidente do IFAP. Rui Martinho também trabalhou com o mesmo ministro, mas teve um curto interregno como gestor do PDR 2020, antes de passar a vogal do IFAP. A única que não passou pelo gabinete de Capolas Santos era vogal do Conselho de Administração da DOCA Pesca. Estiveram todos 2 anos em regime de substituição, quando a lei prevê que possam estar apenas 90 dias. 2 anos é claramente excessivo para estar em regime de substituição. Isto coloca 2 problemas fundamentais que eu pretendo resolver nos meus diplomas. O primeiro é que cria uma vantagem para quem for nomeado quando houver um concurso. E, em segundo lugar, permite alongar o tempo máximo que um dirigente pode ser dirigente. Ou seja, a lei prevê que há o máximo de 2 comissões de serviço de 5 anos, ou seja, 10 anos. Se uma pessoa tiver 2 anos em regime de substituição, mais 2 comissões de serviço, está lá 12 anos. E, portanto, isto, há aqui, digamos assim, há aqui alguns buracos na lei que eu penso que têm que ser corrigidos. O deputado, que corre em pista própria depois de ter abandonado a bancada parlamentar do PS, apresentou 2 diplomas para resolver este e outros problemas criados pela falta de transparência nas nomeações. O 6º detectou 20 casos de membros do governo que transitaram para altos cargos da administração pública por mandatos de 5 anos. Foram adjuntos, chefes de gabinete, técnicos especialistas e até secretários de Estado. Na maioria dos casos, foram nomeados em regime de substituição. Cerca de metade destas nomeações decorreram no 2º semestre do ano passado. O país está de novo debaixo de uma onda de incêndios em alerta até domingo. Um fogo de grandes proporções começou esta tarde em Castelo de Paiva e estendeu-se ao concelho de Arouca. Ainda tem 3 frentes ativas. Dias de calor inesperado que são o culminar de outra tragédia. As mortes em queimas não param de aumentar e nem as autoridades se entendem quanto aos números. Se não vejam, a GNR garante que este ano morreram 3 pessoas. A Proteção Civil fala em 4 mortes. Já o Observatório Técnico Independente contou 6. Certo é que são todos idosos com mais de 70 anos que morreram a cumprir a lei que obriga à limpeza dos terrenos até 15 de março. Todos sem vigilância. O 19 de março foi o dia concedido a Abel Santos para queimar as sobras da limpeza dos seus terrenos numa aldeia em Oliveira de Azeméis. Ainda não havia alertas da Proteção Civil nem proibições para queimas, mas o tempo estava seco e os ventos fortes terão traído a sua confiança. Quando chegaram ao teatro de operações, depararam-nos com um incêndio já com alguma envergadura, com forte vento no local e encontraram uma vítima cadáver no local. As chamas espalharam-se pelos terrenos vizinhos, transformando-se num incêndio combatido por 3 corporações de bombeiros. Tudo indica que o senhor estaria a fazer uma queima sobrantes, que está identificada. Não sabemos se o resultado deste incêndio florestal será da queima de sobrantes. O automóvel salvou-se, mas não Abel Santos. Tinha 75 anos e morreu a cumprir a lei. As circunstâncias que levaram à sua morte estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária. Dias antes, deslocou-se à Junta de Freguesia de Macieira de Sarnes e pediu ajuda para, via internet, comunicar a limpeza. Creio estar em condições de dizer que era uma pessoa responsável e, tanto,
e tanto que não seja só pelo facto de estar sempre a limpar o seu terreno, todos os dias víamos-lo aqui. O pedido entrou na plataforma criada pelo Instituto da Conservação da Natureza, que existe para partilhar com municípios e Proteção Civil todos os pedidos, o que significa que o Presidente da Câmara, apesar de nunca ter ido ao local no dia da tragédia, estava informado. Neste tipo de território, é normal termos pedidos, por exemplo, para queimas no fim de semana da ordem das dezenas, das 40, 50 queimas só no fim de semana. A queima é uma prática tão comum quanto perigosa. A família sabia-o, mas o idoso não lhe deu ouvidos. A família está também revoltada por achar que nunca deveria ter estado sozinho. Naquela manhã, Abel Santos contratou os serviços de madeireiros antes de amontoar e utilizar o fogo para levar avante a operação. A ação dos bombeiros conseguiu evitar que eucaliptos e pinheiros para venda não ardessem. Infelizmente as pessoas, sobretudo essas pessoas de idade, é o recurso que têm, é o fogo para poder ver-se livres dos resíduos de atividades agrícolas ou florestais, mas nunca deviam fazer essas queimas ou queimadas sozinhos, porque facilmente o fogo pode escapar-lhes do controle e depois quando eles pretendem controlá-lo não têm agilidade, não têm força. Mas a lei impera. Não há, digamos, uma responsabilidade por parte das entidades competentes, é uma responsabilidade do privado, é o privado que tem que criar condições de segurança. No fundo, ele estava a fazer aquilo que sabia fazer, não sabia se estava a fazer bem. E as autoridades podiam, muito bem, conforme lhe dão as licenças, também podiam lhe vir dizer faça assim. Agora não explicam nada, é um risco. As queimas não são consideradas fatores de risco, fatores complexos de risco, porque estamos a falar de pequenas operações de queimas de material sobrantes. Queimadas são coisas completamente diferentes, são, digamos, extensões, áreas com alguma dimensão que são, enfim, limpas através do fogo. E aí sim é necessária a autorização e aí é necessária a presença dos bombeiros para que essas queimadas sejam feitas em segurança. Perguntámos às autoridades quantos portugueses morreram só em queimas este ano, mas não há consenso nos números. A GNR contabilizou 3 mortes e 495 incêndios provocados por queimas e queimadas. Já a Proteção Civil fala em 5 vítimas mortais, 4 delas provocadas por estas manobras de prevenção. O Observatório Técnico Independente, nomeado pelo Parlamento, tem outra contabilidade. 6 mortos só este ano, 23 desde janeiro de 2018. Estas vítimas, de facto, não são aceitáveis. Não é uma consequência direta da legislação, porque a legislação que tenta condicionar as queimas tem sentido, mas ainda não entrou na proximidade perante os agentes e, sobretudo, os agricultores que precisam utilizar estas ferramentas. Foi há uma semana e as marcas ainda perduram. Era agricultor, tinha 72 anos e uma queima autorizada por fazer nestes terrenos de Vieira do Minho. O local foi aqui, neste local aqui. Vítor Santos mostra o local onde a Proteção Civil encontrou o irmão já cadáver. Este local já não é propriedade do meu irmão. A propriedade encontra-se em que zona? A dele? Aqui já embaixo, sensivelmente 20 metros, 30 metros. O idoso terá começado aqui a queima. O irmão acredita que o lume se descontrolou e que Carlos Aguiar Santos correu até aos terrenos de cima para tentar dominar o fogo que havia, sem querer, provocado. Se estivesse financeiramente bastante bem, optaria por outras opções. Chamar alguém para fazer. Com certeza, ou para ajudar, e seria mais fácil este trabalho, de modo que não provocasse tão facilmente um incêndio, como neste caso. A limpeza de terrenos por terceiros custa cerca de 800 euros por hectare. Há empresas especializadas no mercado. A queima é a forma mais económica e ancestral. As limpezas são obrigatórias por lei. O tempo para concluí-las culminou a 15 de março. Multas por incumprimento vão começar a ser cobradas em abril. Chegam até aos 10 mil euros.
era importantíssimo que nós, os autarcas, tivéssemos maior poder de decisão no ordenamento e planeamento do nosso território, porque certamente grande parte destes problemas dos incêndios e grande parte desta questão do ordenamento da serra e da floresta certamente teria um papel muito mais ativo e determinante por parte dos autarcas e dos municípios, como o de Vieira-Minho. Vieira do Minho sonha com a regionalização. No concelho, muitos hectares são do Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas, o organismo que não quis ser entrevistado pelo 6 às 9, mas é responsável pelas ações de sensibilização na prevenção de incêndios. E enquanto o Estado obriga os privados a limparem os seus terrenos, sob pena de serem autuados, aqui em plena Serra da Cabreira, os restos de um incêndio de 2017, ou seja, o Instituto Nacional da Conservação da Natureza vendeu as árvores queimadas desse incêndio, mas deixou todos os sobrantes aqui, desde há 1 ano e meio. Por escrito, o ICNF informa que desde novembro de 2018 foram executados 954 km de faixas de interrupção de combustível, 590 km de intervenção em rede viária florestal e cerca de 2.000 hectares de faixas e mosaicos de gestão de combustível. Para os especialistas, é um trabalho insuficiente. Uma parte da prevenção é, como dizia, a questão da sensibilização, e a outra parte, muito importante, é a prevenção estrutural. Nesse campo não vemos quase nada a ser feito. E aí, claramente, temos a responsabilidade de algumas instituições, nomeadamente do ICNF, que, ao longo destes últimos anos, têm demonstrado muito pouca atividade no domínio da prevenção. O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas acaba de ser multado pela primeira vez pela GNR por falta de limpeza da Mata Nacional de Leiria. Desde as calamidades de 2017, a lei mudou com o objetivo de proteger a floresta, prevenir incêndios, defender a vida. Mas os factos põem a descoberto falhas, perdas humanas e falta de meios. Eu antevejo, infelizmente, um período muito crítico de verão. Nós não podemos morrer do problema, mas também não queremos morrer da cura. Durante a tarde, o fogo rondou várias casas de uma povoação de Castelo de Paiva com cerca de 30 habitantes. Foi precisamente neste concelho do norte de Portugal que detectámos um esquema que permitiu ao antigo autarca da localidade, ex-deputado do PS e ex-governador civil de Aveiro, Antero Gaspar, receber o dobro do financiamento a que tinha direito, numa linha de crédito aberta pelo Governo para apoiar as empresas dos concelhos particularmente afetados pelos incêndios de outubro de 2017. Para receber fundos comunitários, Antero Gaspar criou não uma, mas 2 empresas no mesmo dia para apresentar 2 projetos precisamente iguais para a mesma quinta. O júri da Comissão de Coordenação da Região Norte não percebeu que se tratava de um só projeto e, em contrapartida, 29 candidatos que tiveram igualmente projetos aprovados foram excluídos do financiamento. Há um antes e um depois dos incêndios de outubro de 2017, em Castelo de Paiva. Nos dias em que o país foi varrido pelo fogo, o concelho perdeu 80% da floresta. Viu arder casas que ainda estão por reconstruir e empresas que ainda estão por reerguer. Na altura, a resposta oficial prometeu apoios imediatos. O Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, visitou Castelo de Paiva e fez saber ao Presidente da Câmara que o Governo não iria deixar de dar uma mão ao concelho. O certo é que quase 1 ano e meio depois, só uma das linhas de apoio previstas, a mais pequena de todas, está totalmente decidida e publicamente anunciada. O programa SI2E. Surgiu com fundos europeus para financiar pequenos projetos de empreendedorismo e de criação de emprego. Neste âmbito, o Governo decreta uma medida especial de apoio ao investimento de 2,5 milhões de euros para captar empreendedorismo, novos investimentos produtivos, relativamente a uma região que me parece inequívoco que é uma região com debilidades estruturais do ponto de vista económico. A linha de apoio foi aberta em fevereiro do ano passado. Nos meses que se seguiram foram submetidas cerca de 120 candidaturas. 29 foram rejeitadas.
não porque tenham tido uma má ou insuficiente avaliação, mas porque o dinheiro já não chegou para todos. Chegou só para 28 candidatos. O que esteve subjacente à feitura deste programa e a estes apoios foi claramente desrespeitado, com prejuízo para todas as outras pequenas e médias empresas que poderiam ser criadas e que deixaram de ter financiamento. Portanto, quis uma coisa e, na verdade, através de uma jogada da parte de alguém, obteve-se um resultado que claramente prejudica o interesse que esteve subjacente à concessão daquele apoio financeiro. O 6 às 9 investigou os resultados do concurso. Entre quem venceu, há um nome que salta à vista, o de Antero Gaspar. Economista, antigo deputado, antigo governador civil de Aveiro e antigo presidente da Câmara de Castelo de Paiva, sempre pelo PS. Nos anos mais recentes, Antero Gaspar saiu da cena política, mas não deixou a cena pública. Como empresário, mantém interesses económicos em várias áreas. No caso do concurso dos apoios do SI2E, surge como sócio-gerente de 3 empresas que juntas conseguiram garantir cerca de 400 mil euros de financiamento. Uma é já uma sociedade antiga que Antero Gaspar tem com o irmão e que administra um negócio de joalharias idióticas. Já as outras 2 são recentes. Uma chama-se Sensível Oásis, a outra Baladas Tropicais. Foram ambas criadas no mesmo dia, a 10 de maio de 2018, 3 meses depois da abertura das candidaturas. Temos 2 sociedades comerciais que têm características muito comuns. Elas são detidas pelos mesmos sócios, a 50% por cada um. Os sócios são precisamente Antero Gaspar e o irmão. Elas têm sede no mesmo concelho, concretamente em Castelo de Paiva, na mesma freguesia. Aliás, o 6 às 9 verificou que, apesar de não parecer pelas moradas fornecidas, as sedes são, na verdade, porta com porta. A Sensível Oásis fica no número 70 do Largo do Conde, onde se situa a orivesaria de Antero Gaspar. A Baladas Tropicais está sediada mesmo em frente, no número 12 da Praça da Independência, onde o antigo político tem uma ótica. Ambas no centro de Castelo de Paiva. Tem um objeto social no âmbito do turismo exatamente igual das 2 empresas, são constituídas no mesmo dia e têm a mesma pessoa de gerente. De facto, a 10 de maio do ano passado, Antero Gaspar e o irmão constituíram 2 sociedades distintas que, de acordo com os registros consultados pelo 6 às 9, pretendem fazer exatamente o mesmo. Tecnicamente, são empresas claramente relacionadas ao abrigo da lei comercial e da lei fiscal, porque existe uma simultaneidade de sócios, existe uma simultaneidade do mesmo gerente das 2 empresas. Na verdade, simultaneidades não faltam quando analisamos à lupa as 2 empresas que Antero Gaspar criou no mesmo dia e os 2 projetos que, em nome de ambas, apresentou ao concurso do SI2E para obter fundos europeus. No plano estritamente formal poderá ser legal, mas há uma adulteração completa das regras do jogo. E, portanto, se há uma adulteração completa das regras do jogo, isto significa que a legalidade, o espírito, aquilo que se chama o espírito da lei, o espírito do legislador, não foi cumprido. Estas 2 empresas relacionadas têm aprovado projetos de investimento para criar 2 postos de trabalho, uma das empresas um posto de trabalho sem termo e outra empresa um posto de trabalho a termo certo, um montante exato de 289.173 euros. Perto de 300 mil euros de apoios que virão do FEDER e do Fundo Social Europeu para 2 projetos que só no papel serão ligeiramente diferentes. Até porque ambos se destinam a este local, situado na freguesia de Fornos, nas margens do rio Paiva. O casal de Varzelas foi adquirido há menos de 5 anos por uma empresa de Antero Gaspar a uma cooperativa de habitação. Tem uma entrada pela Estrada Nacional 225 e cerca de 1,5 hectares de área. Tudo leva a crer, dos dados técnicos que temos presentes e oficiais, que foram instruídas 2 candidaturas como se de uma única candidatura se tratasse, porventura, para contornar esta regra de forma e limites dos apoios concedidos pelo Estado ao empreendedorismo.
Ele, se tivesse feito para aquela quinta apenas um projeto, não é, das duas casas, naturalmente teria o teto de 200 mil euros, não poderia receber mais. O que é que fez? Desdobrou duas empresas, uma faz uma casa, outra faz outra casa, e através dessa forma ele obtém necessariamente o dobro daquilo que poderia ter. A regra é clara. Está descrita no ponto 9 do regulamento do concurso. Diz que o montante global dos apoios do Fundo Social Europeu e do FEDER não pode exceder por empresa o limite de 200 mil euros. E, na verdade, por empresa não excede. O apoio global conseguido pela Baladas Tropicais é de 145 mil euros. O que a Sensível Oasis garantiu no concurso é ligeiramente inferior, não chegando aos 143 mil. A questão não se colocaria se fossem projetos totalmente distintos, só que, além de serem apresentados por duas empresas geridas pelas mesmas pessoas para o mesmo local, é precisa uma lupa para se perceberem as diferenças entre ambos na memória descritiva de cada um deles. O texto é exatamente igual. A única diferença entre o texto é que o projeto de uma empresa tem 6/4 e o de outra tem 5/4. E há uma ligeira diferença na área. Uma das áreas indica 1,5 hectares e outra 1,53 hectares. De resto, as palavras e as vírgulas são exatamente as mesmas. Ou seja, a chave para explicar dois projetos, em vez de um, além da possibilidade de aceder a um apoio total superior ao máximo determinado pelo regulamento, será o simples facto de o casal ter mais de um edifício. Nós podemos fazer um hotel e uma empresa concorre para fazer um hotel, ou podemos fazer, cada empresa faz um quarto, candidata-se a fazer um quarto do hotel, e portanto temos tantas empresas quanto os quartos. Portanto, direi que isto é óbvio que a CCDR deveria ter fiscalizado, devia ter percebido, e não só analisar eventualmente papéis, mas ir em loco ao terreno para poder ver o que é que se estava a passar. Os especialistas que o 6 às 9 consultou estão de acordo. A responsabilidade de verificação dos projetos é de quem lançou o concurso. Eu diria que caberia aos técnicos que analisaram o projeto formar opinião e aferir concretamente, e a quem aprovou este projeto, sobre se foi cumprido concretamente o ponto 9 do aviso oficial do sistema de incentivo. Além dos quase 290 mil euros em fundos conseguidos pela Sensível Oasis e pela Baladas Tropicais para o casal de Varzielas, Antero Gaspar e o irmão vão ainda financiar um projeto na ótica que têm no centro de Castelo de Paiva. O montante de 120 mil euros irá permitir que, através de um iPad, os clientes possam simular o uso de óculos, lentes de contacto e joias. A investigação do 6 às 9 obrigou-nos, por isso, a procurar respostas. Antes de mais, junto da entidade que gere a atribuição dos fundos do Norte 2020. Por escrito, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional esclareceu-nos que a avaliação das candidaturas é feita por entidade e não por projeto, e que, nos casos em apreço, foi verificado o cumprimento dos limites de apoio de 200 mil euros no período de 3 anos, considerando que, de acordo com as declarações prestadas pelos beneficiários, estamos perante empresas autónomas. A CCDR, que deveria controlar, deveria ter visto que aquilo era um só projeto que estava a ser desdobrado através de duas empresas. A CCDRN explica, no entanto, que a informação que recebeu, referente às candidaturas de Antero Gaspar, foi validada por todas as entidades envolvidas e que se verificaram todos os requisitos, tendo-se concluído que estavam cumpridos. Não sendo exigível, nesta fase, a realização de visitas in loco, que são realizadas já durante a execução dos projetos. Parece-me que a CCDR deverá repensar, e tem o poder legal de o fazer, deverá reanalisar para ver se, na verdade, aquilo que se pretendia com aqueles apoios foi ou não cumprido. Em contacto telefónico com o 6 às 9, o Presidente da Câmara de Castelo de Paiva, o socialista Gonçalo Rocha, garante que a autarquia não teve quaisquer responsabilidades na seleção dos 28 projetos vencedores. Espera apenas que o investimento venha a ser, de facto, executado. Também Antero Gaspar recusou dar-nos entrevista, ou sequer a prestar esclarecimentos. Contactado pelo 6 às 9, o antigo deputado do PS e antigo autarca decidiu delegar a tarefa no economista a quem encomendou a elaboração dos 3 projetos, que também recusou entrevista. O técnico esclareceu-nos apenas que não tem quaisquer responsabilidades na criação das empresas de Antero Gaspar e que se limitou, por isso, a elaborar os projetos.
A propósito das nomeações polémicas feitas por este governo, o Ministério das Finanças acaba de esclarecer que o concurso para Diretor-Geral do Orçamento, ocupado por Mário Monteiro há um ano em regime de substituição, será requerido à CRESAP em breve. E só não foi antes por causa da reforma do processo orçamental que está em curso. Foi isso às 9. Boa noite, tenha um ótimo fim de semana.